Olá, pessoal, continuando então a aula 3, tá? Então a gente parou ali antes de começar sobre o Comitê sobre Eliminação e Discriminação da Mulher, tá? Então o comitê, ele é formado para fiscalizar a implementação da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? Tem 23 especialistas sobre o assunto que compõem esse comitê. Ele é responsável por receber denúncias, tá? Comunicações de indivíduos ou grupo de indivíduos, e ele é o responsável também por iniciar a investigação de violação ou grave violação ou violações sistemáticas dos direitos das mulheres, tá? Então, esse comitê, essa convenção também é ratificada pelo Brasil, tá? E o comitê, ele também foi criado por um protocolo facultativo e o Brasil também faz parte, tá? O outro que é importante a gente destacar aí é o Comitê para os Direitos da Criança, tá? Que é o responsável também por fiscalizar a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, pelos Estados partes aí que integram e ratificaram a Convenção. O Brasil faz parte, tá? A modificação do ECA aí veio muito pela Convenção de Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Então isso a gente tem que saber, tá bom? Que foi um documento internacional que efetivamente modificou o Estatuto da Criança, assim como o Estatuto do Idoso e o da pessoa com portadora de necessidades especiais, tá? Estatuto do Deficiente Físico, ele também foi alterado por conta de uma convenção, tá? No caso do Deficiente Físico, Convenção de Nova York, tá? Então, assim, são esses documentos internacionais que acabaram gerando a modificação da nossa legislação interna aqui, tá bom? Esses documentos, para vocês lerem eles estão ali disponíveis, tá? No site da ONU, mas assim, se você jogar o nome, né, convenção sobre tal coisa, o Google já vai puxar, porque isso tudo vira decreto-lei no Brasil, né? Então, você vai conseguir acessar ele ali pelo próprio Planalto, tá? Daí você lê ele, não muda, tá? Geralmente a redação é bem parecida com o que a gente tem nos nossos estatutos, tá? Até mesmo porque os nossos estatutos são feitos com base nessas convenções, tá? É a consequência aí dessas convenções, beleza? Agora, um importante aqui que a gente precisa saber, que é o Comitê contra a Tortura e Subcomitê de Prevenção. Então, o Comitê contra a Tortura, ele foi criado, né, pelo protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Esse aqui, em especial, a gente tem uma decisão do STF que foi baseada num relatório do subcomitê. Então, tem a convenção, tem o comitê criado e um outro protocolo que criou o subcomitê. O subcomitê, ele é o responsável, então, basicamente, por realizar as visitas nos estados, tá? Então, eles têm uma equipe aí de 25 especialistas que eles vêm até o estado-nação, né? Para ver como que as pessoas que estão aí encarceradas, que estão institucionalizadas, a gente sempre fala assim, as pessoas que estão institucionalizadas, né? Pode ser em manicômio, pode ser em casas de tratamento, em presídios, em delegacias, tá? Para ver como que essas pessoas estão sendo tratadas. É para isso que ele serve, tá? E a função também dele é consultiva. Então, assim, o Brasil tá com um problema sério em um determinado local, em um determinado presídio. E assim, não se sabe o que fazer. O governador daquele estado não sabe o que fazer, como prevenir que ocorra uma violação ali, tá? Então, o subcomitê, ele vai receber esse pedido de consulta, tá? E ele vai prestar assistência técnica aí, tá? Lembrando que são 25 especialistas no assunto que compõem esse comitê. E especialistas geralmente são pessoas, assim, muito conhecedoras do assunto, tá? Então aí a gente vai ter doutores, pós-doutores que integram
o subcomitê, tá? Então, aqui, gente, a gente tem que fazer um parênteses para nossa realidade, tá? O subcomitê, ele já visitou o Brasil algumas vezes, tá? Ele visitou o Brasil em 2011, ele visitou o Brasil em 2004 anos antes, 2008, 9, 10, 11, não, 2007. Já em 2007 ele fez recomendações ao Brasil por conta da tortura que existe tanto nos presídios quanto nas delegacias e por conta dos IMLs, né, dos nossos estados não serem independentes e serem subordinados ao poder executivo, tá? Por conta disso, os médicos legistas acabam não atestando a ocorrência de tortura nos corpos em que eles fazem a análise ali, o laudo, né? Laudo de necrofilia ali, necrofilia não, laudo... fugiu a palavra. O laudo que atesta a morte, né? E as causas da morte, tá? Por conta disso, em 2011, então, eles voltaram para saber como que estavam sendo implementadas, né? Porque como que estava sendo feita a alteração. Viu-se que não tinha sido modificado muita coisa, tá? Então, eles emitiram um novo relatório e voltaram depois de 3 anos. 2003, 2 anos. Em 2013, então, viu-se que foram feitas algumas alterações, né? O Estado brasileiro ele começou a tomar algumas medidas aí de prevenção, mas não o necessário. E um dos motivos foi a falta de verba, tá? Por conta disso, a ONU, lembrando que ela recebe dinheiro assim, de todos os estados que fazem parte, tá? Então, a ONU, ela possui fundos especiais para determinadas situações, tá? Então, em 2013, o Brasil, ele passou a integrar um fundo da ONU que recebe dinheiro, tá? Geralmente para países subdesenvolvidos, que recebe dinheiro para que possa implementar políticas públicas, beleza? Então, assim, a partir de 2013, o Brasil começou a receber grana para fazer alterações na estrutura dos presídios, estrutura organizacional dos MLs, tá? Isso foi feito? Não foi, tá? Então, 2013, 2015, o subcomitê voltou para o Brasil para ver como que estava sendo aplicado, então, as verbas e os dinheiros. Aí verificaram que diversos presídios no nosso país tinham violações de direitos humanos, desde superlotação até tratamento cruel, degradante e tortura, tá? Então, 2015, eles emitiram um novo relatório, beleza? Novo relatório, em 2016, eles voltaram para saber como que as coisas estavam acontecendo. Por conta desse relatório de 2015 só, o PSOL ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Essa DPF ganhou o número 347 no STF e ela ainda não foi julgado o mérito dela, lembro que nós estamos em 2020 já, tá? E liminarmente tinham pedido de medida cautelar para que cessasse as violações ali de direitos humanos, né, superlotação, tortura, e que fosse reconhecido uma coisa chamada estado de coisa inconstitucional, que é quando o próprio Estado viola os direitos do seu cidadão, tá? Em sede de medida cautelar, então, o STF reconheceu essa ocorrência, a ocorrência desse estado de coisa inconstitucional, tá? Reconheceu ali a priori, ainda falta julgar o mérito da ação, né? A própria arguição de descumprimento, e tomou algumas medidas iniciais ali, tá? A alteração estrutural de alguns presídios, principalmente do Urso Branco, né? É lá pra cima, não sei onde é que fica, gente, não lembro o nome do estado, tá? Pedrinhas, Urso Branco e mais alguns outros presídios que eram os piores, assim, os mais complicados. Inclusive, isso aconteceu por conta de uma rebelião que teve, que muita gente morreu, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de ver as fotos, tá na internet. Quem tem estômago forte, vê. Quem não tem, desnecessário. Só imagine e duplique isso, triplique, quadriplique o que você imaginar de feio, tá? Então,
nessas rebeliões um monte de gente morreu, nossa, foi um horror. Então, a partir disso, né, e daí além desse relatório do subcomitê, então o STF começou a tomar essa providência, tá? E nesse momento o STF reconheceu que a culpa, né, a responsabilidade era dos três poderes, não era só do executivo, que é o responsável, né, pela administração, era também do legislativo por se ficar quieto, né, não elaborar outras medidas, né, outras leis, outros decretos que pudessem auxiliar no combate a esse tipo de violação, e também do judiciário, que o judiciário, tecnicamente, ele é o responsável por fiscalizar os presídios, tá? O juiz da execução penal, ele também é o corregedor dos presídios, tá? Então, se acontece isso nos presídios, a responsabilidade, a ininação é dos três poderes, tá? Não é só de um deles, né? Porque se um juiz vê que o presídio tá superlotado, tá cheio de gente mal acondicionada lá, um monte de gente doente, e não toma medida nenhuma, providência nenhuma para realocar essas pessoas, nem que seja para presídios de outros estados ou presídios federais, então é uma inação dele também, tá? Outros presídios estaduais fica difícil, mas manda para um presídio federal, né? Ah, o preso não pode ficar longe da sua família. Isso é uma regra da LEP. Tá, mas o que ele prefere? Ficar longe da família ou ele prefere ficar ali na superlotação com violação dos direitos humanos dele? Eu prefiro, então, não violar direitos humanos, que ele fique, já que ele vai ser preso e tem que ficar preso, que ele fique pelo menos num lugar condigno, né? Minimamente digno, do que fique perto da família, né? Infelizmente, aí também, né, o Estado poderia... Gente, a gente tem um país riquíssimo, né? Se a gente tivesse governantes conscientes aí, a gente poderia oferecer para a população, e eu falo isso em âmbito geral, eu não falo só para a família dos presidiários, eu falo para quem vai para a escola, para o estudante que vai para a escola. A gente poderia oferecer condução das escolas, né? Tem estados, tem prefeituras em que os prefeitos são tão bons que as crianças não gastam com passagem, com transporte, não sofrem tendo que andar quilômetros a pé ou de bicicleta. Os prefeitos disponibilizam um ônibus que passa pegando as crianças, tá? Então, assim, o que falta mesmo é uma gestão consciente dos nossos políticos, mas, né, enfim. Então, teve esse reconhecimento aí do STF, desse estado de coisa inconstitucional, tá? E depois disso, então, a gente ainda tá aí para julgar essa DPF, eu até abri ela aqui, tá? Ela tá conclusa com o relator, foi conclusa dia 24, ó, semana passada, dia 24. Mas não sei se é para julgar o mérito ainda. Eu acho que não, porque eu acho foi mandado um ofício de um juiz de uma comarca aí de São Paulo, Itaquaquecetuba, então pode ser que seja por conta disso aí. Tá? Tem nessa DPF aí, tem alguns amicus curiae, né, que a gente fala, que participam do processo. A Defensoria Pública do Estado da Bahia também tá participando, porque um dos presídios é de lá, né, então eu não lembro qual que é o presídio de qual local, tá? Então a Defensoria Pública aí também faz parte, tá bom? Então a gente vai esperar aí o julgamento dessa DPF para ver o que eles vão determinar, ou vão entender, né? E se eles vão determinar outras recomendações. Lembrando que na petição inicial tem diversos pedidos para que sejam tomadas medidas frente às violações, tá? A Defensoria Pública é a terceira interessada, tá? Não é a amicus curiae. Desculpa, gente. Geralmente amicus curiae são organismos da sociedade civil, ONGs aí, tá? Que são admitidas como amicus curiae, tá bom? Então, isso também, tá? Fora isso, gente, então depois disso, depois que teve essa decisão em sede de medida cautelar aqui na DPF,
O subcomitê veio para o Brasil outras 2 vezes, tá? E nas outras 2 vezes em que ele veio, ele emitiu o relatório ainda constatando a violação de direitos humanos dessa população, tá? Lembrando, gente, que essa população que eu tô falando, eu não tô falando só da população de presídio, tá? Eu tô falando nem de delegacia, não tô falando de criminosos somente, tá? Eu tô falando de todos, desde quem fica em asilo público, tá? Tudo. Claro, as violações mais graves ocorrem em presídios, tá? Mas o subcomitê ele é responsável por fiscalizar todos esses organismos, tá bom? Então a gente também tem aí. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que esse subcomitê, ele é tão diferente, o subcomitê, porque ele tem um cunho mais agressivo, assim, na atuação, sabe? Então ele pode e ele tem que ter acesso a todos os locais, todos os lugares onde tenham pessoas cerceadas da sua liberdade de locomoção ou que possam estar ocorrendo violações a esses direitos aqui, né? Aos direitos humanos. Então, ele não pode ser barrado, claro, desde que o Estado faça parte do comitê, né? E tenha ratificado o protocolo facultativo de criação do subcomitê, tá? Então, a partir do momento que há essa ratificação, que você reconhece a competência desse subcomitê para fiscalizar, então ele tem que ter acesso irrestrito, tá? Então não tem como você barrar aí a partir daquele momento. Outra coisa, gente, então assim, outros lugares, né, em que ele deve atuar e que ele não pode ter o seu acesso barrado, restrito. Centro de detenção, detenção pré-julgamento, detenção de imigrantes. Então, ó, outra atuação aí do subcomitê. Justiça juvenil também, tá? Saúde mental e assistência social. Então, até a assistência social, a FAS que a gente tem aqui, pode ser objeto aí de uma fiscalização do subcomitê, tá? Eles também podem entrevistar as pessoas que estão ali privadas de liberdade, entrevistar as pessoas que estão recebendo ali tratamento dessas assistências sociais também, tá? Então, e as opiniões dessas pessoas também servem como base para a emissão dos relatórios, tá? Então, assim, a gente vê aí que a atenção ela é muito maior, né, do que o próprio comitê. Porque o comitê em si, não o subcomitê, o comitê em si, ele serve para fiscalizar a implementação dos direitos, mas eles, tecnicamente, eles não têm a competência para se deslocar da sede da ONU, que é em Genebra, e vir até o Estado, tá? O subcomitê não, o subcomitê, a função dele é principalmente essa, tá? Então, por isso que a gente tem aí, claro, os comitês acabam indo nos estados, a gente sempre recebe alguns comitês aqui no Brasil, tá? Mas essa função principal é do subcomitê, tá bom? Então, o subcomitê, na verdade, o único subcomitê que existe é esse. As outras convenções não estabeleceram um subcomitê, elas só têm os comitês, tá? Então, o próximo aqui que a gente tá aqui pra gente ver é o Comitê sobre Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, né? Então, esse subcomitê, ele tem como base aí a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ou Convenção de Nova York, tá bom? Então, é um tratado internacional também de direitos humanos adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006 e foi assinado em março de 2007 e entrou em vigor em maio de 2008, tá? Então, ela também tem essa característica aí de possuir um comitê para fiscalização da convenção. Esse aqui é o único tratado, gente, que foi ratificado por uma organização de integração regional. O que é uma organização de integração regional? A União Europeia, tá? A União Europeia chama-se, né, a sua compleição aí organizacional, é a Organização de Integração Regional, tá? O Mercosul é uma organização de integração regional.
O NAFTA, que não saiu do papel, não funcionou, era uma organização de integração regional. O Reino Unido, né, que aí é composto pela Inglaterra, Escócia, Grã-Bretanha e tem mais um outro que eu não vou lembrar agora. Então também é uma organização de migração, integração regional, tá? Então essa declaração de direitos da pessoa com deficiência foi o único tratado internacional. Lembrem, convenção também é tratado internacional, tá? É uma forma de tratado de direitos humanos. Ela é a única que foi adotada por uma organização de integração regional, que é a União Europeia, tá? Então, a União Europeia, em 2018, ela possuía 147 signatários, 147 integrantes aí, tá? Então, com a baixa da Inglaterra, que a Inglaterra saiu, né? A gente tem aí 146, mas a gente tinha outros 3 países que queriam ingressar nela, né? Na União Europeia. Então, a Holanda e outros 2 países do continente africano queriam ingressar nela, tá? Então, assim, enquanto um sai, 3 querem entrar. Claro, 3, assim, às vezes não tem o mesmo poderio de um que tá saindo, que é o caso da Inglaterra, mas mesmo assim ainda acaba contribuindo aí, tá? O chamado Brexit, né, que a gente ouviu muito falar aí na televisão, tá bom? Então essa é outra característica aí dessa declaração dessa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá bom? A gente já volta aí para falar da Comissão de Trabalhadores Migrantes, tá bom?